E exatamente o que a gente vem falando nos últimos dias está acontecendo. Lula está numa verdadeira queda livre. Ou seja, o desgoverno que a gente tem hoje no país, que pratica um montão de coisa que não é aprovado pela população, né? Todo mundo já sabe do que eu estou falando, são várias e várias circunstâncias. No entanto, a gente tem uma desaprovação absolutamente acelerada. Para vocês terem ideia, de dezembro, onde foi realizada a última pesquisa da Genial Quest, até o dia de hoje, dia 6 de março de 2024, Lula teve uma queda de 3% na sua aprovação. Ou seja, ele está em queda livre e a sua desaprovação subiu antes de 43%, agora para 46%. É bom lembrar que lá em dezembro, Lula estava de acordo com a pesquisa da Quest, com aprovação de 54% e agora cai para 51%. Bom, a gente vê aqui na tela agora, a pesquisa indica que os evangélicos, o índice de desaprovação de Lula é de 62%. Enquanto isso, os outros 35% ainda acreditam no Lula. De todas as formas, a pesquisa mostra que o aumento também é substancial a esse grupo social, a esse grupo da sociedade, que são os evangélicos. Isso muito em função do que o Lula fez e declarou apoio ao Hamas, apoio, né, à causa palestina, classificou a situação dos ataques entre Israel e Gaza como holocausto por parte de Israel, classificou a sociedade israelita, o governo israelita de holocausto. Então, toda esta situação também fez com que a sua queda fosse exponencial. Agora, em relação ao levantamento anterior, que foi divulgado em dezembro de 23, conforme a gente continua vendo aqui na tela, a desaprovação entre os evangélicos cresceu 6%. É um número muito alto, passando de 56% para 62%. Já a aprovação caiu na mesma magnitude, de 41% para 35%. Ou seja, é uma situação onde o Lula agora vai tentar se aproximar dos evangélicos para recuperar enfim, a sua credibilidade mediante esse público. Só que a cada dia mais se distancia. Eu acho bem difícil de Lula conseguir reverter essa situação envolvendo os evangélicos. Mas é muito complicado para qualquer comuna, qualquer comunista ou qualquer populista, governo que pratica o tipo de governo que Lula faz e que adora, principalmente a estes ditadores da América do Sul, como é o caso do Maduro, do presidente da Nicarágua, enfim. Quando tem um presidente que adota essa postura em qualquer parte do mundo, o grupo cristão, seja ele católico ou evangélico, se afasta, porque vai contrário às ideias desse público. Então, naturalmente, acontece isso com Lula. A aprovação também é maior entre aqueles que ganham menos, tá? Lula, ele tem uma aprovação maior entre aquelas pessoas que ganham menos, ou seja, até 2 salários mínimos, e a sua desaprovação em relação àquelas pessoas, né, que, segundo a pesquisa, acima de 4, 5 salários mínimos, não aprovam Lula. E, geralmente, pessoas que ganham mais acabam também tendo maior acesso à informação. Não é uma regra, mas pode até ser exceção. De qualquer maneira, isso de acordo com o que a gente vem pesquisando ao longo dos últimos dias. Bom, vou colocar aqui na tela um outro dado importante que a gente levanta agora aqui para você. Vejam isso aqui. A avaliação do trabalho que o presidente Lula está fazendo. A margem de erro é de 2,2 percentuais para mais ou para menos. Vamos lá. Aqui, ó, nessa tarja cinza, primeira em cima, você observa que é a parte de aprovação, que começou no seu início de governo, no dia 1º de janeiro do ano passado, em 23, com 56% de aprovação. Aí, de lá para cá, vocês acompanhando aqui a tabela, começou em 56. Nós fechamos agora, teve aqui uma queda para 51, voltou a 56, foi a 60, depois caiu para 54 e agora chegou a 51%. Em nenhum momento,
né, dá para se observar, principalmente depois da metade do ano passado, o governo Lula conseguiu voltar ao patamar de 56% de aprovação quando ele iniciou o seu governo, a não ser num período único, que foi quando ele chegou a 60%, isso ali depois dos 90 dias, mesmo assim com muitos questionamentos. Nessa parte amarela, nessa tarja aqui amarela, você vê aqui nessa metra a desaprovação de Lula, que começou em 28%, subiu para quase o dobro, foi a 42%, depois teve um recuo para 40%, recuou ainda mais para 35% no período em que ele subiu para 60%, e depois começou a desaprovação a subir para 42%, para 43% e agora chega a 46% de desaprovação. Bom, na outra métrica, a gente observa aqui pessoas que não souberam responder, ou seja, aquelas pessoas que não chegaram ainda a um consenso do que está acontecendo no Brasil. Em janeiro de 23, no início do governo Lula, 16% não souberam responder e depois hoje chegou a 3% de pessoas que não souberam responder. Se a gente analisar essa métrica aqui friamente, a gente vê que as pessoas já responderam mais. Por quê? 16% em janeiro de 23 não sabiam responder e agora já tem uma opinião melhor formada. Quando você vê Lula nessa queda que a gente acompanha principalmente aí pelas pesquisas, é claro que é o cenário atual do Brasil, onde o governo tem práticas que não agradam a população, principalmente o fator econômico, é um ponto essencial. A gente vê, por exemplo, o Brasil que gasta muito e a sua arrecadação agora deve aumentar com medidas antipopulares, porque quando você começa a taxar lojas, importações, etc., isso afeta. Há um perigo iminente, neste primeiro momento, na questão da taxação ou a regularização de iFoods, de motoristas de aplicativo mediante aos apps. Enfim, essa situação também pode gerar um aumento ainda mais do descrédito do governo Lula, que hoje, de acordo com a Genial Quest, está em 51%. Ao que a gente vê neste primeiro cenário, tá? Nós estamos em março de 2024, há uma tendência, porque nas ruas a gente ouve muita gente falar que as medidas do governo não são agradáveis, há uma tendência da gente fechar, de repente, o primeiro semestre de 2024 com uma desaprovação ainda maior do que já tem o Lula, tá ok? Bom, estas são as informações desta terça-feira neste nosso primeiro boletim. A gente volta logo mais, com muito mais e com novas atualizações. Deixa aqui seu like, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, acione o sininho de notificações e até o nosso próximo vídeo. Vando Soares, do Rio de Janeiro, para o canal Vando Soares.